Dia 23 de maio, mês de sensibilização para o espectro de síndromes de hipermobilidade. Eu tenho hipermobilidade hipermóvel e hoje, que não é hoje porque eu estou a gravar antes, dia 23 é o dia de dizermos o que teria mudado na nossa vida se o diagnóstico fosse mais cedo. Para quem não sabe, esta é a doença que existe, que demora mais anos a ser diagnosticada, que é mais desvalorizada pelos profissionais de saúde. A média é 22 anos e meio para o diagnóstico. E eu acho que o meu, assim, oficial, que o médico usasse o termo, foi 21 anos. Apesar de eu achar que havia médicos que sabiam que eu tinha antes, só que não me diziam, ok? Eu acho que já disse isto em vídeos anteriores. Eu estou a sair do bloco agora, não é? De trabalhar, e eu estou super cansada. E portanto, o grande elefante da sala que eu tenho que tirar primeiro é se eu mudaria. Tipo, eu só soube o diagnóstico depois de ser cirurgia, ok? E foi muito difícil internar de cirurgia para mim, fisicamente, não é? Porque para mim o esforço é maior que para as outras pessoas, não é? E portanto se eu não seria cirurgia sabendo isto, e eu não mudaria absolutamente nada nisso, porque eu sabia que tinha um problema, não é? Mesmo que fosse só o pé, o meu problema do pé já era suficientemente grave, e portanto eu não mudaria nada nisso, não é? Eu continuaria a ser cirurgiã, sabendo, não sabendo, pronto. Na realidade, ao menos eu sei que tenho provavelmente uma variante que não é grave, e grave no sentido de morrer disto, não é? E portanto, quanto muito, quase que sossega, não é? Porque quando uma pessoa não sabe o que tem, pode ser uma coisa mais grave, pronto. Portanto, isso não mudaria. Agora, o que é que mudaria mesmo? Era eu ter prevenido lesões. Eu, quando era muito pequena, a minha mãe disse ao pediatra que havia qualquer coisa errada comigo. Ela notou no pé, não é? Nos pés, foi o primeiro sítio assim que se notou. E ele disse sempre que não é preciso fazer nada e não sei o quê. E embora ele não me diagnosticasse, a verdade é que podia fazer. Por exemplo, a minha filha já sabe que tem, a mais velha, e o pediatra sabe, e eu disse-lhe, o que é que podemos fazer? Tipo, não muda nada, é exercício físico, não é? Agora, a verdade é que eu não fiz grande exercício físico na infância, porque, primeiro, eu não tinha jeito nenhum, eu era super desastrada por causa dos meus problemas de propriocepção, eu era muito mais desastrada que os colegas da minha idade em termos de desporto, eu sempre tive alguma dificuldade. Eu só porque era esforçada é que conseguia fazer o que as outras pessoas faziam, mas tipo, para mim correr era um sacrifício, para mim, sei lá, em termos de tudo que era ginástica, tipo cambalhotas, a roda, eu não conseguia fazer, para mim era super, super difícil, e agora percebo porquê, não é? Mas a verdade é que eu devia ter sido forçada a fazer exercício físico a sério desde cedo, que foi o que salvou o meu pai. No fundo, o meu pai, por ter sido atleta de alta competição e fazer vários desportos ao mesmo tempo, é que fez com que a doença não fosse um problema na vida dele. E era isso que eu devia ter feito. Agora, mesmo que alguém soubesse que eu tinha, será que iam investir muito no desporto? Não sei se mudaria. Agora, eu meti-me a fazer desporto a sério, fora da educação física, já no liceu. E a verdade é que foi uma péssima ideia, não é? Ainda por cima porque eu escolhi basquete, que é um desporto super assimétrico, com montes de risco de lesões. E eu tive montes de entorse, eu luxei este dedo, eu tinha imensas dores no cotovelo para lançar. Tipo, na realidade, eu só não dei cabo de mais nada por sorte, mas eu usava ortóteses para fixar o tornozelo, quando não estava tão grave usava pelo menos ligaduras, eu tinha umas sapatilhas super boas que davam imenso apoio, que eu acho que a minha mãe nunca me comprou nada tão caro na vida como aquelas sapatilhas. E talvez eu não devesse ter feito esse desporto, não é? E na altura deviam-me ter diagnosticado, porque eu tive a primeira entorse e foi logo grave, com 13 anos, eu não fui levada ao médico, a entorse foi nos escoteiros, levaram-me indireita. A minha mãe não se apercebeu da gravidade da situação, eu tive 6 meses a mancar, eu nunca fui ao médico. E não é normal como aconteceu, não é? E depois, eu quando entrei para o basquete, eu estava sempre com
entorses. E eu fui a vários médicos e ninguém me diagnosticou, era só instabilidade tibio-társica. E porquê instabilidade? Quer dizer, ninguém se apercebeu que eu tinha uma ruptura grave de ligamentos, que só depois dos 30 que se diagnosticou. Ninguém se apercebeu que eu tinha um pé cavo, ninguém se apercebeu que eu tinha síndrome de hipermobilidade, não é? E pronto, se calhar podia ter evitado lesões. Agora, todo o resto das outras coisas que eu tenho, se calhar da desautonomia, se eu soubesse, não tinha passado tantas vergonhas quase a desmaiar, não tinha sido tão humilhada de que era fraca e devia ir para a pediatria. Quando meias elásticas resolveriam o problema e nunca ninguém sequer tinha chegado a saber que eu tinha esse problema, não é? Porque no início foi um bocado difícil, porque eu sentia-me mal até nas reuniões em que tínhamos que estar a pé. Bastava estar um bocado mais calor e eu ter que estar a pé, não ter lugar sentado, e era um desastre. E no bloco a mesma coisa, e o primeiro ano de internato foi super duro, até um dia por milagre eu descobri que as meias elásticas faziam diferença. Pronto, e escusava ter passado essa vergonha. Mas se hoje em dia é um problema, não é, porque agora já toda a gente me respeita, não, agora na altura escusava ter sofrido tanto aqui. Que chegou-me a ser dito, foi-me dito que eu nunca ia ser cirurgiã, que eu ia desistir, que eu não percebia, mas eu ia acabar por perceber. Foi-me dito que eu devia ir para a pediatria. Foi-me dito que se eu não estou sentado, tu não estás sentada. Foi-me ter dito, ou paras de queixar ou desistes. Quer dizer, eu não era queixar-me no sentido de não querer fazer o trabalho, eu sempre fiz tudo o que as outras pessoas fizeram, se não mais. Agora, estava-me a doer, eu dizia, eu acho que não tem mal nenhum. Eu adoro uma autora que é Brené Brown. Pronto, ela é investigadora de vulnerabilidade. E eu antes de ler já acreditava naquilo. Eu não tenho problema nenhum em expor-me, em expor a minha fragilidade, porque as pessoas têm umas fragilidades e depois têm outras características que são super fortes. E, por exemplo, eu sou a pessoa mais resiliente que eu conheço. Eu aguento, é quase um defeito e não uma virtude. E portanto as outras coisas ficam completamente abafadas por isso. Pronto, assim por dizer. E portanto, talvez eu conseguisse proteger-me por um lado, mas eu também não esconderia. Ok? Eu nem escondo, nem tenho por que esconder. Eu não cometi um crime. Eu nasci com uma alteração genética, não é? E que só me dá problemas a mim própria. Eu não faz diferença nenhum para os outros, eu não ponho em risco ninguém, eu não faço mal nada no meu trabalho por causa disto, eu só me tive que adaptar. Houve algumas coisas que foram mais difíceis de aprender, houve outras que foram muito mais fáceis que outras pessoas por eu ter a lucidez, não é? Pronto. Mais a questão da própria percepção dificultou um bocado, mas com o tempo, e depois eu tenho umas cenas, mas eu acho que isso é mais uma característica do meu cérebro. É tipo, quando faço um clique, tipo, subo uma escada inteira. A minha aprendizagem não é por rampa, é tipo por escadas. E pronto, quando eu superei e comecei a conseguir fazer as coisas de uma forma diferente e não a tentar imitar como as pessoas com articulações normais faziam, ficou tudo bem. Pronto.